Minuto da Previdência, com as orientações jurídicas da doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Do nosso escritório de advocacia, Mascaro, Pinho e Ambrósio, hoje o nosso bate-papo, a nossa entrevista é sobre aposentadoria. Com toda essa pandemia aí, como que ficou, não é verdade? Muitas coisas aí, o pessoal tá sem saber o que fazer. E a doutora Fernanda vai nos ajudar a esclarecer algumas das questões, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Convívio. Boa tarde, agradeço a participação, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo. Realmente, com essa pandemia, muitas novidades acontecem, muitas inseguranças estão vindo e advindo também da reforma da Previdência que aconteceu em novembro do ano passado, que trouxe muitas alterações na legislação e deixando todo mundo numa incerteza de quem vai conseguir aposentar, quanto é o tempo necessário. Então, realmente, muitas mudanças vieram e ainda estão vindo. E é muito importante, né, as pessoas procurarem um escritório de advocacia, porque o advogado pode estar ajudando ela a esclarecer muitas dúvidas que existem, não é, doutora? Com certeza. Antes mesmo da aposentadoria, quem é especialista na área já faz esse levantamento do tempo que existe, se todos esses tempos estão computados no INSS, porque agora existe um sistema digital do INSS para poder fazer esses acessos, fazer a conferência dos tempos que estão anotados em carteira de trabalho. Então, é muito importante procurar essa orientação jurídica antes mesmo de requerer, para saber se está tudo regularizado no INSS e promover essa regularização para que haja o reconhecimento do tempo necessário para a aposentadoria. Doutora, os jornais notificam que houve a reforma da Previdência Social, como a doutora disse, em novembro, né? Quais foram as principais, né, mudanças que teve mais destaque? Primeiramente, o aumento da idade para a aposentadoria da mulher, que foi para 62 anos. A mulher antes, com 60 anos e 15 anos de contribuição, aposentava. Então, houve esse acréscimo de 2 anos no tempo da mulher. E para os novos filiados, os homens, após novembro de 2019, aumentou o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos de contribuição. Então, essa é uma importância muito relevante, pois aumentou o tempo e fixou a idade mínima. Somente vai perdurar as aposentadorias por tempo de contribuição para quem já era filiado antes da reforma. Após a reforma, só aposenta com essas idades mínimas de 62 anos da mulher e 65 o homem. O que seria filiado? A pessoa que já entrou com o processo de aposentadoria, seria isso? Quem já estava contribuindo para o INSS antes de novembro de 2019 tem regras de transição e ainda mantém a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem começou a trabalhar ou contribuir após novembro de 2019, só aposentadoria por idade. Doutora, e para quem estava contribuindo, né, como a doutora disse, na Previdência Social antes da reforma, tem o direito da aposentadoria por tempo de contribuição? Tem direito ainda à aposentadoria por tempo de contribuição, mas desde que pague um período adicional, vai ter que pagar um período adicional, que na reforma está previsto como regras de transição. Então, é o que antigamente, na anterior reforma, nós chamávamos de pedágio. Então, para quem ainda quiser aposentar por tempo de contribuição sem atingir a idade mínima, tem que verificar se vai cumprir o pedágio exigido para aposentar por tempo ainda. Ficou difícil. E com o decreto de calamidade pública em decorrência do Covid-19, como ficarão os pedidos de aposentadoria no INSS? Acho que deve ter muito, né, doutora? Tem bastante e, assim, a aflição maior que as pessoas veem, fala assim, mas o INSS está fechado, então o meu processo está parado? Não está parado, pois os funcionários estão fazendo em teletrabalho. Hoje tem uma ferramenta adicional para esses requerimentos da aposentadoria que chama Meu INSS,
Cada pessoa pode criar uma senha nesse sistema e fazer o acompanhamento do seu processo agora pelo meio digital. Existe até esse Meu INSS como um aplicativo, pode ser instalado no celular e você acompanha com o número do CPF e uma senha pessoal o andamento da sua aposentadoria. Tem que digitalizar todos os documentos, as carteiras, os carnês e anexar nesse aplicativo para tentar ter a concessão da aposentadoria. Então, na realidade, não parou. Não parou, só estão trabalhando de uma forma diferente, que é em teletrabalho, nessa análise digital, que é num sistema nacional de distribuição dos processos. Então, modificou a forma de análise agora dos requerimentos de aposentadoria. Não é dentro mais da agência do INSS. Doutora, em relação, né, a quem tem auxílio de doença, né? Porque se o INSS estava fechado, e aí, como que ficou? O governo regulamentou esse período de pandemia, concedendo o auxílio doença com documento médico, que é por meio desse sistema do Meu INSS, onde você apresenta o atestado médico com o diagnóstico, a sugestão do tempo de afastamento. Pelo aplicativo? Pelo aplicativo. Então, tem como requerer mais esse benefício. Se concedido, se o atestado médico cumprir os requisitos da lei, ele vai ser concedido no valor de um salário mínimo e após esse período de pandemia, do fechamento das agências, quando regularizar novamente as perícias, vai ser submetido a uma perícia dentro da agência do INSS e, se validado os atestados e confirmada a incapacidade, eles pagam a diferença de quem tem direito ao benefício de auxílio-doença acima do salário mínimo. Mas aqueles benefícios que forem negados, mas teve a antecipação de um salário mínimo, eles não vão pedir a devolução do dinheiro. Gente, nem eu sabia disso daí, viu? Então eu vejo assim, ó, você aí que está passando por esse problema, como a doutora Fernanda disse, né? Entra no aplicativo. Se você não conseguir, procura algum escritório de advocacia para poder estar até ajudando, não é verdade, doutora? Claro, o advogado especialista vai conseguir analisar esse seu atestado, verificar se cumpre os requisitos ou orientar a ter um documento médico que cumpra todos os requisitos dessa lei nesse período da pandemia. Então é importante realmente ter esse acompanhamento, pois ele vai poder acompanhar toda essa tramitação no sistema do INSS. Legal, achei super interessante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, né, desse benefício. Muitas pessoas que não são, né, muito bem informadas acabam aí perdendo os seus benefícios, não é verdade, doutora? Sim, nos deparamos com muitos casos que a pessoa já tinha o direito de ter um benefício, seja por incapacidade ou por tempo de contribuição por idade, mas por desconhecimento da legislação, deixa esse direito sem ser reivindicado no sistema, né? Doutora, isso que eu vou perguntar nem eu conheço, né? E quem quer pedir o benefício assistencial LOAS, acho que é isso, né? Que depende também da avaliação. Aconteceu alguma mudança? O que seria LOAS também? O LOAS é um benefício assistencial que é devido às pessoas com idade superior a 65 anos. Então, o idoso com mais de 65 anos, mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS, tem direito de requisitar esse benefício. E ao deficiente que apresenta impedimentos de longa permanência que obstrui a sua participação em igual condição com as demais pessoas. Mas além de provar o requisito etário e da deficiência, é necessário comprovar a de renda per capita do grupo familiar, que é de 1/4 do salário mínimo. Mas houve uma alteração legislativa em março, que durou poucos dias, aumentando para meio salário mínimo como da renda per capita. Em comecinho de abril, dia 2 de abril, foi novamente retornado para 1/4,
mas nesse período de pandemia há uma previsão lá de que pode ser aumentado para até meio salário mínimo, considerando outros fatores sociais, grau de deficiência, problemas de saúde. E também essa nova legislação preveu a possibilidade de requerer o benefício, mesmo no período de pandemia, que não é possível fazer avaliação social e perícia porque está tudo fechado as agências. E enquanto durar esse fechamento, dá para pedir a antecipação desse benefício de R$600 por mês até que se consiga fazer a avaliação social e a perícia no INSS. Mesmo se ela nunca contribuiu? Mesmo que ela nunca contribuiu. Como o próprio nome diz, ele é um benefício assistencial. É para assistir a família em dificuldade financeira que tenha esse grupo de pessoas diferenciadas, que é o idoso acima de 65 e a pessoa com deficiência, para ajudar a suprir as necessidades de subsistência desse grupo de pessoas. Gente, eu falo assim que a doutora Fernanda está nos ajudando, porque eu falo que existe tantas pessoas que nem imagina que pode adquirir esse benefício, não é verdade, doutora? Realmente, também nos atendimentos e nas consultas verificamos assim um grupo muito marginalizado que a sociedade desconhece, que tenha direito de ter essa ajuda para manter uma condição mínima de subsistência, né? Porque não estamos falando de nenhum valor elevado, mas é um valor de salário mínimo. Como o próprio nome diz, o salário é mínimo para manter as necessidades mínimas de uma pessoa. E nós sabemos que, geralmente, quem nunca contribuiu, quem passa por todas essas necessidades, são pessoas de classe baixa, que realmente, que seja 200, 300, 400 reais, vai fazer a diferença na vida dela. Faz a diferença e nós vemos assim uma mudança muito grande quando é concedido um benefício desse e tendo atendido a necessidade básica de alimentação, de remédio, que muitas vezes você não encontra quem possa socorrer nessas necessidades. Olha, parabéns, isso para mim é novidade. E para nós terminarmos, eu vou voltar ainda aqui, gente, porque eu tô vendo que a doutora Fernanda pode estar nos ajudando com muitas dicas aí, né? E a pensão por morte? Não é mais o mesmo valor? Porque antes, quando morria o marido, a mulher recebia o valor integral. Vai me dizer que mudou também? Mudou também. Não foi com a reforma, foi muito antes disso. Ela já veio numa pequena reforma anterior, mudando o valor da pensão por morte. Agora, a esposa ou o marido fica somente com 50% do valor. Metade, exatamente. Metade do valor do benefício e aumenta mais 10% se tiver mais dependentes, que seriam filhos também. Então, quer dizer, houve uma mudança drástica no percentual de concessão da pensão. E o que afetou a reforma agora no valor do benefício da pensão, pois como reformou a forma de cálculo da aposentadoria do segurado, isso também vai refletir no valor da pensão, que a gente verificou que com a reforma vai reduzir drasticamente o valor desses benefícios. Uma dúvida minha agora, doutora. A pessoa, por exemplo, assim, eu sou aposentada, o meu marido falece. Eu ouvi dizer, pode ser que seja mentira, eu posso escolher qual que eu quero ficar, ou pode ficar com 50%, ou é uma só? Como que? Depende do valor da aposentadoria e da pensão, vai poder acumular. Mas dependendo do valor da aposentadoria, não acumula com a pensão, pois a aposentadoria pode ser mais vantajosa do que a pensão, que normalmente vai ser um valor menor. Aí não pega a pensão. Conforme o valor da aposentadoria não se acumula mais, ou se acumula só uma parte até atingir lá um teto estabelecido pela lei. Então agora tem limitadores de valores para acumular pensão com a aposentadoria. Então, pessoal que está nos assistindo, por favor, né? Eu falo assim, procurem se informar, procurem entrar em aplicativos, procurem um escritório de advocacia, porque a lei mudou muito. Então, muitas vezes você tem direito a certas coisas e você não sabe, né? E muitas vezes você também não tem direito
que você acha que você tem direito e não tem mais direito nenhum, né, doutora? Realmente precisa fazer o que nós chamamos de planejamento previdenciário, pois não adianta procurar orientação somente quando o problema surge, porque às vezes não tem como você se programar para o futuro, que é no momento da velhice, no momento da doença. Então, se não tiver esse planejamento prévio previdenciário, depois pode ter prejuízos financeiros de renda. Minuto da Previdência, com as orientações jurídicas da doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho.